Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero contar um pouco do meu testemunho, né? Nasci no interior de Lagoão, antiga Soledade, antigamente pertencia à Soledade. Ajudei o pai na agricultura, na ferraria. Caminhava longas distâncias para estudar, até 7 quilômetros, né? Por 3 anos. Uma vida de bastante dificuldade. Mas a palavra de Deus se cumpre, né? Que o homem natural não cogita as coisas de Deus. Então eu senti um chamado de Deus, mas não conseguia me converter, né? Devido à influência do catolicismo, família grande do lado do pai e da mãe, e aquela cultura ali, aquela crença, né? Idólatra ali. Mas fui servir o Exército Santa Maria, depois, né, voltei, ingressei na Brigada Militar, fiz o curso soldado, depois o curso sargento, muita pressão, muito, né? Estou encurtando aqui para não ficar muito longo. Fui fazer o curso de oficial em 95, 4 anos de curso em Porto Alegre, praticamente internato, e ao mesmo tempo que tive que assumir a paternidade de uma criança à distância, então a pressão foi muito forte, né? E a família da mãe dessa criança era um crente, mas foi a maneira que eles, creio que também oravam, né? E onde eu ia alguém pregava para mim, então foi um processo muito forte da parte do Senhor para poder me converter, né? Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos, porque para alguém se converter verdadeiramente, irmãos, é necessário um trabalhar forte do Senhor. O Senhor precisa mexer em todas as áreas, em todas as circunstâncias, né? Fiquei 4 anos lá na academia, lutando, pressão, próprio regime militar, e também me incomodando, né, com essa situação dessa paternidade ali, né? No terceiro ano me converti. Outros colegas também se converteram, começamos a orar, jejuar, e veio uma terrível perseguição dentro desse curso, devido a um colega ali que se converteu e depois se desviou e ficou um pouco fora de si ali por um tempo. Enfim, uma pressão tão forte que por uma semana eu não sentia praticamente o chão debaixo dos pés, né? Deus me levou, né, praticamente para mim poder suportar. Depois me formei, fui comandar uma cidade de Arvorezinha, né? Lá terminei me esfriando na fé, praticamente me desviando, mas a maneira que Deus permitiu foi um processo ali, né? Onde eu fui acusado de agredir uma pessoa influente lá, respondi em todas as instâncias, em todas as esferas, fui envergonhado naquela cidade, mas foi a maneira que eu esfregava o rosto no chão ali, clamava a Deus, foi a maneira que eu voltei para o caminho estreito do Senhor, né, irmão? Então veja que o trabalhar de Deus é maravilhoso, mas é forte e causa dor e sofrimento, né? Finalmente casei com a minha esposa, tivemos 5 filhos, muitas lutas, perseguições em meio às sociedades, em meio a comunidades idólatras, enfim, uma batalha constante, né? Atendendo a igreja ao mesmo tempo. A minha promoção foi sempre sofrida, né? A base de votos, meu nome não estava na lista, minha esposa sentia de fazer voto, e Deus pelejava e eu era promovido, né? E foi constante assim, né? Depois fiz um voto de doar um carro, houve várias circunstâncias adversas, não pude cumprir o voto ali, se levantou uma perseguição, uma afronta terrível, né? Deus moveu ali contra, mas a minha vida, né? Mas para que eu pudesse também aprender, né, a temer o Senhor, né? E assim foi. Lutas, batalhas, perseguições, livramentos, e muitas experiências com Deus, né? Mas com isso eu quero dizer que para a pessoa se converter, irmãos, é necessário um agir, uma interferência muito forte. Mas eu pedi para o Senhor a verdade, né? Eu clamei e clamo a Deus, né, irmãos? Porque terrível é ser enganado, ficar aparentemente numa certa zona de conforto, no bem-estar aqui, mas na idolatria, no pecado, em outras práticas ali que levam à condenação. A Bíblia fala, né, que os bêbados, maldizentes, os idólatras, os adúlteros, efeminados, roubadores, homicidas, mentirosos, o lugar deles é o lago de fogo.
Então, irmãos, é necessário esse trabalhar forte do Senhor. Você que está passando por um processo, busque força, clame a Deus. Nessas lutas que eu tenho enfrentado, né, minha caminhada não tem sido fácil. Eu bem encurtei bastante aqui o testemunho, né? Muito sofrimento, muita perseguição. Em 2013, Deus nos concedeu fundar o Ministério, Assembleia dos Santos. O ministério tem sido discriminado, perseguido, nós também. É uma batalha, né? Vai fazer 12 anos agora em abril de ministério. Já tivemos em várias cidades, com a pandemia ele diminuiu, mas estamos perseverando, né? Só que muita luta, né, irmãos? Bastante lutas e batalhas, né? Erros e acertos da nossa parte, mas o importante é se humilhar, não desistir, né? Clamar a Deus, porque a Bíblia diz, ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor o levantará, né? Louvado seja Deus. Leia a história de Davi, leia a história de Jeremias, para te ver o quanto sofreram, né? Leia a história de Paulo, as perseguições. A história de Jó, então, é um sofrimento ao extremo, mas através desse processo de Deus na nossa vida, nós alcançamos uma fé firme no Senhor, né? Louvado seja Deus. E somos ensinados do Senhor. A palavra diz, né? Os autores bíblicos pedem, ensina-me, Senhor, andar nos teus caminhos, né? E o Senhor ensina, né? Então, dessa forma, né, temos, se você está passando por alguma provação, suporte, peça ajuda para Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque em todos esses processos que passei, né, Deus sempre levantou pessoas para nos ajudar, em oração, refúgios, né, pessoas intercedendo, nunca estivemos abandonados. Por mais que às vezes pareça que a gente está só no deserto, na fornalha, mas não. Deus estava ali o tempo todo. A luta é real, né, irmãos? Não pense que não é, mas Deus é fiel. Então você que está passando um processo, não desista, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos desistem. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou a agradecer e Jesus disse, a tua fé te salvou. Ele ganhou a salvação. 9 se contentaram com a cura temporária, passageira, alguns anos a mais de vida, quem sabe. Mas isso não é o suficiente, o tempo passa. Necessitamos da vida eterna. Por isso, clame a Deus, suporte o processo, suporte a luta, que as coisas são passageiras, mas não abandone o Senhor, não largue do caminho, que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus venha fortalecer vidas através desse breve testemunho, que Deus venha te abençoar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eterno Pai, nós oramos clamando, intercedendo por vidas que estão passando um processo, aqueles que entrarão no processo de salvação. É árduo, é sofrido, mas é glorioso. Vale a pena. Sim. Esse é o sofrimento que vale a pena. Quantas pessoas que sofreram em guerras, doenças, tiveram vidas sofridas e não foram salvos. Mas o sofrimento para permanecer no caminho estreito, para permanecer em Cristo, Ele é que salva, Jesus é que salva. Mas essa aprovação, essa renúncia para estar no caminho estreito, vale a pena. Por isso, amado Deus, fortalece, salva, livra e liberta as vidas. É o nosso pedido, a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.